Tá, então beleza. Porque para mensuração, palavras, acho que elas são bem ruins, tá? Integração, engajamento, qualquer coisa que não seja... Assim como o RH vai falar, saúde é preditivo de absenteísmo. Cara, é gripe? Exato, porque assim, você vai pensar lógicas de data science no concreto. Cara, como eu faço o cara ter menos gripe? Ou como eu faço ele ter menos cirurgias de coluna, que eu comentei lá, né? Coisas totalmente diferentes. Então não me ajuda a falar de questões de abstratas. Exato. Eu tenho menos funcionários para não ter que pagar para a saúde. Vai ser o nosso ponto aqui de produtividade. Ela tem que ser exata, ou seja, você está mensurando a coisa certa, a gente vai fazer uma diferenciação entre exatidão e precisão. E um modelo de hipótese tem que ser parcimonioso, ou seja, quanto mais você explicar com poucas variáveis, melhor. Qualquer modelo estatístico, tá? É aquilo que eu falei, né? Se com 2 variáveis eu explico 20%, legal. Eu vou precisar de 10 variáveis para explicar 25%. Não vale a pena. Quanto mais parcimonioso, melhor. Ou seja, parcimonioso que você explica bastante quer dizer que você escolheu as variáveis certas, né? Basicamente é isso. Então, um exemplo de cada uma dessas coisas. Saiu ontem, a gente estava discutindo hoje à tarde, um estudo que mostra as questões de Open Space Office. Eu li isso. Você leu? Eu li. Quer explicar? Na dúvida, nunca fala que você tem Não, mas é pra participar assim, porque não é pra pôr na parede, assim, é uma notícia aí. Então, a teoria era que falava que, na teoria, quando um open space promove a comunicação, integração, promove, né, a interação, mas quando eles mediam que aumentava o número de mensagens instantâneas, aumentava o número de e-mails ou comunicações, diminuía o número de interações. A produtividade caía. Open Space reduz produtividade. Você fala, cara, mas... e é muito louco, né? Porque quando a gente vai pensar... eu nem li, eu li o headline e a gente começou a discutir, eu não li o estudo ainda, eu li a notícia. Mas, vamos pensar que é um estudo bacana e tal, que ele chegou a essa conclusão. Quando a gente olha do ponto de vista macro, essas palavras, produtividade, o clima organizacional, cara, é macro, né? Você fala, cara, mas o que você está chamando de produtividade? É número de reuniões, é número de slides que eu consigo fazer por hora, é número de o quê, né? E clima organizacional também, é uma ideia abstrata, né? Na verdade, você pode fazer medidas de pesquisa de clima, mas assim, o que você quer mudar na prática? E é muito interessante, a gente tende a copiar o benchmark, né? O Google é assim, então todas as empresas estão tirando as bases, tirando as salas e fazendo isso, só que baseado em hipóteses. Qual que é a principal hipótese? Open Space é mais informal, é mais bacana, o cara vai ficar mais motivado, mais engajado, o clima organizacional vai ser melhor. E clima melhor gera mais resultado. Eu acho que é meio essa lógica, né? E daí tem outro estudo que já é mais antigo, que o autor analisa o efeito inverso. Fala, cara, será que clima organizacional gera resultado? O resultado bom da empresa gera clima bom? E ele conclui que resultado gera clima. Ou seja, e que é uma novidade do que a gente fala, né? Fala, claro, a empresa tá bombando, as pessoas estão felizes, o cara vai ganhar bônus, não sei o que, etc. Tá bom. E quando tá tudo muito ruim, o clima... Ou seja, se você fez uma confusão, primeira coisa, se você fez uma confusão sobre as hipóteses, você... O que é causa consequência é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. E outra coisa é você tratar de forma abstrata. Cara, produtividade, quando eles criaram uma lógica, tipo, sei lá, a Unilever vai virar tipo um Google, agora é tudo open space. Alguém planejou quais indicadores você quer que mude? Você quer menos reuniões, porque reunião derruba a produtividade? E produtividade você está chamando de número de ações que você consegue implementar por funcionário, que otimiza. Sabe o que você está chamando? Tem software que está, sei lá, para aquilo que as pessoas produzem por dia, precisa aumentar isso, não? Exato. Porque senão você vai ter uma variável que é a pesquisa de clima, que acontece uma vez por dia, e você vai achar que, nossa, gastei
bilhões aqui para mudar a lógica, mudar de prédio, fazer um open office e mexemos no clima. Só que, não, na verdade a produtividade você desce um nível de concretude para falar o que eu chamo de produtividade e por que eu quero isso. Porque se você precisa de concentração para ter menos erro, cara, quem trabalha com dados, cara, é muito ruim. Fica um monte de gente passando ao seu redor e não sei o que, você perde atenção, você erra. E então o Open Office pode ter alta correlação com o número de erros. Eu não sei se era nesse texto ou em algum comentário que falava que existia um KPI que é provável, de um KPI financeiro, que é no mesmo espaço eu coloco mais gente. Ótimo. Perfeito. E no fundo, o que justificava esses open space não era o bem-estar, Minha mulher trabalha Economia minha mulher trabalha na Johnson, agora tudo open space e tem menos cadeiras do que funcionários. Assim, eles forçam as pessoas a fazerem home office, se for todo mundo não cabe. Porque é a questão financeira só, na verdade, né? E aí vende que é home office legal. E home office é legal, né? Work-life balance. Não. Né? E empoderamento feminino, porque ela teve filho, trabalha de casa, entendeu? Daí você envelopa. Então, do ponto de vista de exatidão, o que quer dizer ser exata, né? A gente colocou uma imagenzinha aqui para definir o que é exatidão e precisão. Antes da imagem, vou ler o termo e depois a gente volta. Exatidão significa a proximidade da mensuração do verdadeiro, ou seja, você está mensurando a coisa certa, que é uma hipótese verdadeira de um problema real, cuja métrica é aquela. Sabe? É assim, você está olhando a métrica certa. É como eu olhar a produtividade, né, versus clima. Eu olhar aquele nosso cliente que pediu, será que cada vez que eu invisto no SBT tem mais churn? Cara, ele está inexato, assim, é uma hipótese que não faz sentido. Você vai buscar um dado, por mais preciso que ele seja, mas calibrado, precisão tem a ver com isso, né? Quando calibrado está o seu instrumento, você pode ser muito preciso atirando numa métrica inexata. E qual é a exatidão da produtividade? Então, daí cada Não, mas cada um empresa exemplo. Em todos esses aspectos. Número de projetos que um consultor consegue pegar ao mesmo tempo. Em um mês, um consultor consegue trabalhar em 3 jobs, porque a gente estabeleceu um processo, tecnologia, etc., uma lógica de trabalho que permite que isso aconteça. Um ano atrás eu conseguia participar só de um job, porque era mais bagunçado, tinha menos tecnologia, o cliente queria reunião toda hora e a gente aceitava sempre, etc. Entendeu? Mudamos o processo, mudamos uma lógica de posicionamento, a gente sabe que a gente não é a empresa mais flexível do mundo e tudo bem, então consigo que um cara produza 3 vezes mais, entendeu? Quantas coisas você consegue fazer no mesmo tempo e no mesmo dinheiro, né? Basicamente, pra gente, né? Então, eu gosto bastante dessas imagens que mostram assim, eu tenho muita exatidão, estou medindo a coisa certa, né? Meu alvo é o certo. E eu estou muito preciso, ou seja, sempre que o meu modelo prevê algo, ele acerta, acerta. Ele prevê sempre de forma calibrada, tá? Então, quando você tem discussões sobre o modelo estatístico X ou Y, que prevê melhor ou pior, a gente está falando só de precisão. Só o como está calibrado isso daqui. Quando a gente está falando da discussão metodológica sobre, é uma técnica de agrupamento, de frequência, de causalidade ou de associação, é comportamento ou é atitude, quais são as independências, o modelo, antes da estatística, é uma discussão de exatidão. É assim, eu preciso fazer o blueprint para mapear e criar um modelo que equivale à realidade, entendeu? E se ele for impreciso, qual que é o cenário de quem vai começar a trabalhar com algum modelo estatístico, algum modelo de data science? Você vai chegar a algo que é isso. Se você fizer bem feito no começo, você vai chegar a um modelo que está medindo a coisa certa imperfeitamente. Você vai com erro, com bastante erro por enquanto. Porém, você sabe que melhorando os processos, aumentando o número de variáveis, etc., você vai se tornar mais preciso, mas você está no rumo certo, sabe? Isso é bem importante. E isso daqui, super tudo bem. Esses 2 cenários sem exatidão, isso aqui é ridículo praticamente. Sem exatidão e sem precisão, o grande problema é a exatidão, né? O nosso grande problema é a exatidão, para saber que a gente está no rumo certo. E daí se, por exemplo, no Media Mix Modeling, eu consigo falar que Globo gera 3 dias de residual, com muita certeza, ou seja, não fica mais de 3 dias fora da Globo, isso é um call bem preciso que eu consigo dar.
versus, puta, não tem base suficiente, não dá pra chegar a essa conclusão. Não sei de quanto em quanto tempo você tem que estar na Globo, eu sei que tem que estar. Ou seja, eu continuo exato, ou seja, cara, é pra estar na Globo, a decisão é essa, foge dos outros. Ah, mas e o detalhe da faixa horária de quantos dias eu fico com ou fico sem? Não sabemos ainda. Mas tudo bem, saberemos no futuro, entendeu? E muitas vezes as pessoas misturam as bolas, querendo Que esse exemplo muito tá mais ali, precisão. né? Oi? Esse exemplo seria o último. Tipo, esse exemplo que você deu da Globo. Exato, É exato. esse aí. Então. Eu sei que é Globo, não sei detalhe do dia, da hora, da saturação, mas sei que é Globo e não é SBT. Cara, tá ótimo, né? É um começo, né? E provavelmente ao longo do tempo você consegue melhorar. E tem um monte de ferramentas, daí vai ter um monte, esses exemplos nem são tão recentes, mas que você lembra quando você não conseguia ver, isso já faz um tempo, quanto que o cara, eu sei que teve uma visualização no YouTube, eu não sei o quanto que o cara viu até onde. E daí, óbvio, hoje já tem no próprio YouTube, mas antes tinha a Visible Measures que falava, cara, pluga isso que eu consigo ver até onde a pessoa assistiu e onde ela dropou. Pô, ótimo, se minha marca aparece só no segundo 35 as pessoas droparam no 5, eu não tive 1 milhão de visualizações, eu tive, na verdade, 200 mil. As pessoas não sabiam. O resto, 800 mil, não sabem qual marca estava anunciando. Isso é uma métrica de precisão. Cara, não é isso tudo, é menos. Mas você sabe que você atingiu as pessoas, você sabe que você atingiu o target, você sabe o efeito do Facebook, entendeu? Enfim, e daí aqui tem algumas outras que mostram, tipo, Rich Media, a mídia expandiu, ficou dentro ou fora da tela. Cara, detalhe de precisão, legal. Mas assim, detalhe de precisão. O grande erro das pessoas é buscar o detalhe de precisão, é a pergunta, Globo satura depois de quantas inserções? Antes de saber se Globo importa. Entendeu? É um detalhe antes do geral. E a questão da parcimônia, quer dizer, quanto menos métrica, melhor para o modelo. Tem no livro do Nate Silver, que se chama O Sinal e o Ruído. Esse cara é um cara eu falei sobre isso na última aula? Esse cara é um cara que ele escreve num blog há muito tempo, chamado 538. 538? Talvez esteja errando alguns nomes. 538. E ele é um estatístico que foi contratado pelo New York Times para criar uma área de data journalism. Tá? E ele conseguiu ao longo do tempo prever o resultado não só das eleições presidenciais, sempre, quais deputados vão ganhar, quais senadores vão ganhar. O cara prevê tudo, assim. Ele é o cara mais preciso de longe. E olha que louco, né? E é de uma mídia, foi contratado. E tem vários outros estudos que são focados em dados. E ele, no livro dele, que é O Sinal e o Ruído, ele conta a trajetória dele, que começou a estudar estatística, porque adorava beisebol e teve um monte de métodos, aquela coisa. E ele fala, cara, nessa dinâmica de eu quero um modelo que preveja muito, versus uma dinâmica, cara, eu quero um modelo parcimonioso, descobre as coisas com poucas métricas. Ele cita na eleição de 2000, que eu acho que era o Gore versus Bush, esse cara que é o Douglas Hibbs, ele falou, cara, com 2 métricas eu vou prever, acho que aqui tem uma só delas, né, que é a renda, mas ele falava crescimento da economia, dado econômico e baixas militares, quantas pessoas morreram em guerras. Pega a variância desses 2 dados, roda contra todas as últimas eleições. Vou traçar uma reta aqui, né, normalmente uma reta de regressão, uma correlação aqui, e eu vou te mostrar que só esses 2 dados são capazes de prever quem vai ser eleito. Porra, cara, quando surgem essas coisas meio inusitadas, assim, super parcimoniosas, super... Cara... Isso meio mágica, né? Tipo, meio mágica, parece que o cara é super inteligente, porra. E deu pros burros na água, assim, falou que agora ia ganhar de longe, etc. Mas não é nem o caso dele ter acertado ou errado. O pior seria que se ele tivesse acertado, porque assim, ele teria acertado por acaso. Porque tem outras N variáveis que são mais importantes do que essa. Por exemplo, nos Estados Unidos, e ele cita no livro, a intenção de ir votar, porque até no Brasil está acontecendo isso muito. A pesquisa eleitoral falha toda hora, porque tem muita gente que não está indo votar, mesmo sendo obrigatório, né? 30% das pessoas não vão votar, porra. E lá, cara, isso é super preditivo, então qualquer variável que faça a pessoa ter mais ou menos intenção de ir votar, muda tudo. Então, e o cara não está considerando isso aqui, entendeu? Então ele busca um modelo super parcimonioso, espúrio, que a gente chama, ele é errado.
ele encontra uma correlação com o histórico real, né? Você põe no software, vai aparecer. Porém, ela é uma correlação espúria, uma correlação que não existe teoria por trás que justifique. Provavelmente são outros fatores que, por coincidência, fizeram essas variáveis terem correlação. Claro que na eleição da Guerra do Vietnã, logo, cara, talvez o lance militar fosse bem importante. Mas não dá pra cravar que é isso. E isso rola de monte, tá, gente? De monte, assim. As pessoas vão fazer um forecast de vendas. Pô, se alguém der uma ideia que são 3 variáveis só, vamos lá, se explica. Então, é um olhar para o passado, necessariamente, só que parcimonioso, só que sem sustentação teórica, assim. O comportamento de voto tem a ver primeiro com a intenção de ir à urna. O cara não contemplou isso, tá errado, né? Primeira coisa. Então, parcimônia versus as hipóteses mais bem construídas. E daí aqui, baseado nisso que eu falei, do concreto, do exato e do parcimonioso, eu queria fazer um exercício com vocês pegarem um colega que está do lado e discutirem 2 a 2, a gente discutir em cima de uma palavra que é abstrata, que é produtividade, e essas notícias que a gente está cansado de ver. Produtividade, boa parte do que os economistas falam é que o país tem um problema de produtividade, né? Não só um problema de produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro é 4 vezes menor do que um americano e 7 menor do que um chinês. Vamos tirar o chinês daqui porque pode estar escravo lá na China. Mas pode parar aqui, ó. 4 vezes menor do que um americano que tem leis trabalhistas, tem certo. Eu quero que vocês pensem. Isso eu estou no abstrato, lendo economista falando sobre produtividade. Tá, mas na prática, eu estou na Iluna, você está na SAP, você está na Sodexo, etc. O que é preditivo de produtividade? Quais são os fatores, as variáveis que são preditivas de você ser mais produtivo ou não? Pensa que produtividade é uma pessoa fazendo mais ou menos coisas num determinado tempo. Tá? Drive para pensamento. Pensar de forma concreta, pensar de forma exata, quanto mais concreto, melhor, tá? E isso tem que ter uma relação lógica de causalidade, tá? Tipo, num contexto que esse cara tá falando, Brasil, que é tipo um monte de tipo de emprego diferente. Pra pensar nisso ou não? Mas pensa assim, para reduzir a complexidade, pensa em serviços, tá? Empresas de serviço, pode ser uma lavanderia, pode ser uma consultoria. Empresas de serviços, o que faz elas serem mais ou menos